Respira, mozão. Assim, ó. Respira assim, ó. Não, respira mesmo. Tipo, de você destravar. Fica tenso, você fica tenso, ó. Eu fico puto. As apostas dessa chamada. Respira. Briefing. Fully. Respira. Relaxa. Você já deve ter vivido aquela situação de ir no Google procurar as respostas perfeitas para as perguntas que acontecem no processo de seleção. Nesse vídeo eu vou te passar algumas dicas, alguns macetes e alguns ensinamentos que vão te preparar para enfrentar qualquer situação, em qualquer cenário, com qualquer pergunta. Então, vamos junto, vem comigo e vamos nessa. Ou você fala, vamos junto, ou vem comigo, ou vamos nessa. Sim. Não precisa ter exemplo assim. Vem comigo, entendeu? Você já deve ter vivido aquela situação de ir no Google procurar as respostas perfeitas para as perguntas do processo de seleção, decorar as perguntas, as respostas. Nesse vídeo eu vou te passar algumas dicas que vão te preparar para estar apto a responder qualquer pergunta, em qualquer cenário, em qualquer situação. Então, vem comigo! Então hoje especificamente nesse vídeo eu vou contar um pouquinho daquela situação que todo mundo possivelmente já viveu, de pesquisar perguntas e respostas certas para se usar num processo de seleção. O que eu quero contar para vocês hoje é que o mais importante é você saber falar de você mesmo, é você saber contar a sua história, contar o porquê que você está concorrendo àquela vaga, quais são os objetivos. E dessa forma, você se conhecendo e sabendo falar de você, você consegue estar preparado para qualquer situação, qualquer cenário. A primeira coisa que eu tenho para falar é, seja você mesmo. Estar bastante à vontade vai ajudar muito. Não adianta você tentar se adequar a um determinado perfil de empresa. É importante que você sim saiba das empresas e saiba se a missão daquela empresa, o negócio daquela empresa, o produto daquela empresa está adequado ao seu perfil. Legal, ponto. Não adianta você vestir uma máscara, encarnar um personagem, porque depois, a hora que você for trabalhar lá na empresa, isso não vai funcionar, tá? Uma outra dica que eu falo, estude muito a empresa, não é uma dica nova, mas eu reforço aqui, não é somente a empresa. Procura pesquisar sobre o segmento, sobre o setor e sobre a função. Quando eu digo segmento, por exemplo, se você vai concorrer para uma empresa do segmento automotivo, procura pesquisar os concorrentes, procura ver quem é líder de mercado, procura entender o market share, procura entender quais são as diferenças entre as operações do líder de mercado e aquela empresa que é menor. Dessa forma você vai adquirir o conhecimento que eu disse no começo do vídeo e que eu sempre reforço aqui no canal, que é entender o segmento, entender o setor, entender a função. A partir desse entendimento, tudo flui de uma forma mais tranquila, mais integrada. A elaboração do seu currículo, o seu discurso, o seu direcionamento para a vaga, a forma de você responder as perguntas, seja na entrevista ou seja na dinâmica. Treine as entrevistas, pessoal. Não deixe de fazer a prática de se ver falando no espelho, que é uma coisa super antiga para você aprender a falar, ficar mais desinibido, ficar mais à vontade. Tenta se ver falando no espelho, vendo se você se sente tranquilo, se você está de acordo com aquilo que você espera de você mesmo. São pequenas dicas que vão te ajudar para que você esteja mais bem preparado, e quando você se sente mais bem preparado e sabe que está mais bem preparado, isso naturalmente vai te ajudar. Eu vou contar uma história aqui. Esse último item chama-se roleplay, que é basicamente você filmar e se ver depois falando, fazendo a entrevista, né? Quando eu aprendi essa técnica, os celulares estavam chegando, já faz bastante tempo. Eu tenho 13 anos de carreira em recrutamento, mas 25 anos de experiência no mercado de trabalho. Então, realmente, a técnica que eu usava era somente a de se ver no espelho. E aí, o roleplay era feito com câmeras, né? Então, basicamente, a gente filmava, nós nos filmávamos fazendo uma entrevista, isso quando eu virei consultor, eu vou contar essa história para vocês, e aí a gente se via fazendo a entrevista para avaliar se a nossa entrevista estava adequada, se realmente a gente conseguia deixar o candidato à vontade. Lembre-se disso aqui, um outro ponto, vou fazer um parênteses. O recrutador, o entrevistador, ele quer conhecer você, as perguntas são para conhecer você. Ele quer que você fique à vontade para que ele entenda exatamente quem você é e dessa forma ele consiga avaliar se a vaga é adequada para você. Mas então, voltando nessa história, há praticamente 13 anos eu comecei nesse mercado, a gente estava lá em 2007, era final do ano, eu já tinha feito centenas de entrevistas,
Ao longo da minha carreira foram quase, eu já falei isso aqui, mais de 6 mil entrevistas que eu realizei. Por isso eu fui aprendendo muito sobre setores, segmentos e funções. Mas naquele momento eu ainda estava numa fase de treinamento, por mais que eu já trabalhasse entrevistando as pessoas. E a técnica era a seguinte: nós fomos em um grupo de 10 pessoas para um hotel, passamos pelo treinamento, entrevistas por competência, técnicas para entender a fundo alguns detalhes da experiência profissional das pessoas. Eu recrutava nesse momento profissionais da chamada meia pirâmide, tá? Então, coordenadores, supervisores, gerentes, analistas em nível sênior e especialistas, pessoas que já tinham ali algum tempo de experiência. E aí, um dos módulos envolvia o seguinte: o candidato com quem a gente ia falar, o candidato foi avisado sobre isso. Uma coisa legal de comentar, normalmente na média gestão, nós entrevistamos as pessoas antes de termos as vagas. Não necessariamente a gente espera ter uma vaga para buscar os profissionais. A gente entrevista as pessoas proativamente e aí quando as empresas nos procuram, a gente já tem uma base de dados formada, um conhecimento. Isso ajuda a gente, inclusive, a definir junto com a empresa o perfil ideal. Por isso que o bom recrutador, headhunter, principalmente de média gestão, ele entrevista todo dia o máximo de pessoas que ele puder, independente dele ter uma vaga para aquela pessoa ou não. E assim ele vai adquirindo conhecimentos que ajudam depois a definir a vaga. Mas, continuando então a história, um desses candidatos que foi chamado proativamente, ele foi avisado que os recrutadores, ou recrutador que iria entrevistá-lo era alguém ainda em fase de treinamento, que já trabalhava, que já atendia as empresas, já tinha experiência, obviamente, já tinha feito centenas de entrevistas, mas ainda estava cumprindo algumas etapas do treinamento, então ele foi avisado que aquela entrevista seria gravada. Qual que era a técnica? Eu iria entrevistar um candidato, aquela entrevista ficaria gravada e depois eu e meus 9 colegas iríamos assistir essa entrevista para avaliar, eu como entrevistador, o que eu tinha feito de legal, o que eu podia melhorar, se eu tinha feito as perguntas certas, se eu tinha deixado o candidato à vontade para que realmente a gente pudesse conhecê-lo. E assim então foi. Chegou o dia, o candidato entrou na sala, obviamente ele não estava 100% à vontade em saber que a entrevista estava sendo gravada, a gente também fica um pouco nervoso quando sabe que está sendo gravado, e aí começamos a entrevista. Gente, foi uma entrevista muito, muito difícil. Por quê? Porque, por alguma razão, quando eu fazia as perguntas para o candidato, ele me dava respostas muito fechadas, muito curtas, muito sim ou não, muito eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu trabalhava com fulano, eu respondia, meu chefe era Beltrano, o cargo dele era esse, a empresa fazia isso, enfim, frases ali com 4, 5, 10 palavras e um ponto final. Se eu conduzisse a entrevista daquela forma, em 10 minutos, 15 minutos a gente teria acabado a entrevista, eu não teria o conhecido e de alguma forma ele acabaria não se qualificando para participar de vagas, porque eu mal sabia efetivamente o que ele tinha feito com profundidade, os projetos, os desafios, as habilidades que ele desenvolveu durante as situações que ele viveu no trabalho, o porquê que ele decidiu se formar em determinada área, o porquê que ele saiu de uma empresa a outra. Então, por que eu estou contando essa história? Para reforçar um pouco do que eu quero falar aqui, que é muito importante que você saiba falar sobre você mesmo. Sabendo falar sobre você mesmo, você vai, como eu falo, estar preparado para qualquer situação. O entrevistador, ele não tem necessariamente um script pronto, onde ele vem com as perguntas todas fechadas. Ele quer te conhecer, ele pergunta para você as coisas porque ele quer te conhecer. Então, se você tem um bom discurso, bem estruturado, que você siga uma ordem cronológica, eu vou falar um pouco aqui no PowerPoint também, isso vai facilitar a vida do entrevistador e obviamente vai fazer com que ele te conheça melhor, ele conhecendo melhor, você naturalmente se destaque em meio a essa competição altíssima de candidatos, principalmente em início de carreira, e faça com que você saia na frente. O roleplay, então, como eu falei, é isso, tá? Eu usei, né, o exemplo dessa história, mas você pode fazer isso se filmando, se vê na filmagem, repete, né? Obviamente faz uma crítica em relação a você mesmo, repete, melhora 2, 3, 4, 5 vezes, você vai ver que depois de uns 5 ou 6 vídeos ali, podem ser 5 a 10 minutos, vai estar a sua entrevista, a sua forma de falar estará bem melhor do que no primeiro vídeo. Cuidado com a decoreba, não adianta você imaginar que você vai entrar no Google, como eu falei, olhar as perguntas, decorar, montar um roteiro na sua cabeça e chegar esperando acontecer aquela pergunta. Pode ser que aquela pergunta não aconteça, ela vem em ordem diferente, as perguntas mudam,
como eu falei, o entrevistador quer conhecer você e não apenas receber respostas prontas, tá? Então ele percebe quando você está decorado, quando você vem quase robotizado até, e aí sim ele começa a colocar algumas perguntas diferentes para tentar conhecer você. Nesse momento é que o entrevistador usa aquela coisa de ele está perguntando isso porque ele quer entender aquilo. Em geral, o entrevistador não faz isso. Ele usa essa técnica quando ele precisa obter de você uma resposta que, nas perguntas normais, numa conversa ali seguindo um fluxo natural, isso não aconteceu, tá? Então esse é o objetivo dele. Saiba o que falar e não apenas responder em caso de uma pergunta X. Não vá, como eu falei, preparado para responder a pergunta A, B ou C. Saiba o que falar. E surpreenda o entrevistador. Imagine que quando você conta a sua história para ele, se você, como eu falei, traz conhecimentos das áreas que você trabalhou, das empresas, do segmento, isso vai também fazer com que ele aprenda algo sobre a empresa anterior, sobre a empresa que você está agora. Isso vai surpreendê-lo e isso vai marcar positivamente a memória dele em relação a você, ao seu perfil, e vai te ajudar a se destacar. Isso é bem legal também. O entrevistador, eu gosto sempre de dizer, muitas vezes ele é alguém que também tem ali 4, 5 anos de experiência, 6, é alguém que há alguns anos atrás, também como você, estava iniciando a carreira, era um estagiário, estava concorrendo por uma vaga de trainee, era um recém-formado, eles também estão aprendendo. E pense, você hoje como um candidato, se você entrar numa área de RH, daqui 4 ou 5 anos, você não vai querer tornar difícil a vida do candidato, você quer facilitá-la. Então, vai com essa mentalidade. O entrevistador está do seu lado, ele está junto com você, ele quer conhecer você. Legal? Contar sobre você. Se você tiver experiências, no caso, contar do passado para o presente, falar o que você está buscando e o porquê. E aí eu coloco um pouco menorzinho aqui também, falar do mercado, da atual e da empresa anterior, e se você não tem experiências, vale comentar aqui, esse exemplo é para quem tem experiências já de trabalho. Se você não tem experiências, eu já falei também em outros vídeos, vou reforçar aqui, busque situações que você viveu que te trouxeram habilidades como projetos científicos, empresa júnior, organização estudantil, atuação em esportes, trabalho voluntário, intercâmbio, tudo isso conta como uma experiência. E outras experiências também que você teve na vida e que trouxeram habilidades. Fale sobre seus planos futuros, por que você quer aquela vaga hoje e onde você espera que ela te leve em alguns anos. Como que você pensa em seguir a sua carreira e por quê? Por que você quer seguir a sua carreira, onde você quer chegar, o que você quer fazer com aquele cargo, com aquela posição que você espera ocupar um dia. Fale dos seus interesses, trabalho, carreira, sempre numa projeção de longo prazo. Isso vai mostrar que você tem um foco, vai mostrar que você tem, claro, uma trilha a ser perseguida. Então, essa perspectiva de longo prazo também ajuda. Quando você for falar de conquistas e realizações, e fale de conquistas e realizações, procure usar números. Isso tangibiliza, isso dá uma materialidade. Dá para o entrevistador uma ideia de grandeza da área que você trabalhou, o prazo que você cumpriu, as pessoas que faziam parte da estrutura como seus pares, o volume de vendas da empresa, tudo isso dá materialidade, dá para ele começar a ter uma ideia mais real de grandeza daquilo que você está falando, tá? Procura falar do que você gosta, tá? Ambientes de trabalho, tipos de negócios, de novo aqui você pode falar de segmentos, de mercados, o perfil de pessoas com que você mais costuma se dar bem dentro do ambiente de trabalho, as funções que você pensa em trabalhar, que você se vê mais trabalhando. Demonstre clareza, seja objetivo, seja conciso, mas procure entender que quando você está falando de você, o entrevistador não te conhece, então procure ser bastante claro. Traga sempre aspectos que valorizem o trabalho em equipe. Fale de soluções, de como você pode ajudar e mantenha um bom contato visual, tá? São dicas legais aqui também. Eu comentei um pouquinho antes das experiências que envolvem situações em que você precisou desempenhar liderança. Então, projetos científicos, esportes. Os esportes, poxa, você desenvolve aspectos que envolvem foco, disciplina, resiliência, abrir mão de algumas coisas se você compete no nível, né? Se você pratica esporte no nível de competição,
lidar com a frustração, lidar com a perda, né? Trabalho voluntário, poxa, traz experiências riquíssimas também. E da mesma forma a empresa júnior. Cite esses projetos paralelos, se você está atuando neles, se você atuou, se você está participando de outros processos e for perguntado sobre isso, fale também. E de novo eu reforço aqui, fale sobre soluções que você efetivamente aplicou, coisas que você ajudou a resolver. Sempre foco nisso. Fala da sua, da soluções suas de vida, da empresa, remetendo à função e à área na qual você trabalhou. Mostre foco, deixe bastante claro o que você está buscando e, se perguntado de outros processos, responda da mesma forma que esses processos estão, obviamente, ligados ao seu plano de carreira, ao seu objetivo de carreira, aquilo que você está buscando e está focado. Tem mais coisa aqui. Explique bem as saídas de empresas anteriores. É legal você comentar de uma forma bem transparente, sucinta e objetiva o porquê você saiu, se você buscou, se foi uma descontinuidade de um contrato de estágio, se você foi demitido, explica na sua visão o porquê isso aconteceu. Fale sobre as suas satisfações no trabalho, tá? Explica o que te chamou a atenção naquela vaga específica. De novo aqui eu faço um parênteses, olha lá, mercado, negócios, setor, função e área. Se você coloca essas informações, esses conhecimentos nas respostas, e aqui eu estou dando alguns exemplos de como você pode colocar essas informações nas respostas, isso faz você se destacar, faz o entrevistador aprender com você, faz ele perceber que você tem claro o objetivo, que você entende o que te espera naquela vaga. Isso é muito, muito importante. Coloque os hobbies e atividades de lazer que você gosta de praticar. É legal você falar sobre isso também, tá? Colegas, famílias, estudos, leituras, viagens, jogos, esportes. É sempre legal falar disso. De novo, é uma forma do entrevistador conhecer você. Se você fala disso na sua apresentação ou coloca em alguma pergunta, a conversa fica mais fluida, fica mais natural, né? Então, a própria vida do entrevistador também fica facilitada. E isso conta ponto para você que é candidato. E aqui eu grifei uma coisa legal que eu quero destacar também, que é esteja preparado para as perguntas difíceis. Vou explicar um pouco disso. As perguntas difíceis geralmente envolvem, 90% dos casos, falar sobre os seus defeitos. Isso é um outro tema que dá aí mais alguns bons minutos de conversas para a gente explorar. Possivelmente a gente vai montar um conteúdo sobre isso também. Mas são aquelas perguntas que você fica mais desconfortável. Então lembra que eu comentei de você explicar a saída de uma empresa para outra? Se isso deixa você desconfortável, esteja bem preparado para essa pergunta. Se você, por exemplo, mudou de emprego e o emprego que você está agora não deu muito certo. Uma vez aconteceu isso comigo, eu fiz um movimento motivado por algumas razões, eu queria ir para o exterior, eu precisava ganhar um pouco mais, então eu aceitei uma vaga só olhando o salário, cheguei na empresa, não me adaptei, foi um período bastante difícil e, enfim, se você está nessa situação e está buscando uma outra vaga, mesmo com pouco tempo de empresa, essa pergunta certamente é mais difícil. Então, esteja preparado para essas perguntas difíceis, tá? Então, prepare-se no todo, espere a melhor entrevista, uma entrevista tranquila, mas esteja preparado também para as perguntas difíceis, porque elas podem e possivelmente acontecerão em algum momento. Eu vou dar aqui um exemplo, então, dos pontos de atenção, né? Que envolve treinar essas perguntas mais difíceis, identificar as perguntas que mais te assustam, tá? Aprender a falar dos seus pontos de melhoria, e aqui eu vou também trazer uma dica. Quando toda entrevista tem, pessoal, em todos os níveis, coisas que você gostaria de melhorar, qualidades e defeitos. Eu não gosto de falar de defeito, eu acho que são coisas que a gente tem que melhorar e saber lidar, mas procura fazer um exercício do que você realmente gostaria de mudar em você. Imagine você na sua casa, com seus amigos, namorado, família, enfim, no seu ambiente de trabalho, você com você mesmo, o que você realmente gostaria de mudar? Possivelmente algumas coisas você mesmo já vem trabalhando esse processo de mudança. Então, procura levar isso como exemplo, pensa nos pontos que você gostaria de mudar, que estão mais ligados à sua rotina de trabalho, pensa no que você tem feito para mudar ou para lidar com isso,
né? Então isso é uma dica legal para você usar naquelas situações de falar dos defeitos ou pontos de melhoria. E lembre de situações difíceis e de como você lidou com elas. Possivelmente essa pergunta pode acontecer também, de o entrevistador falar para você, ele quer entender assim, poxa, o que aconteceu dentro das suas experiências anteriores ou na sua vida que não foi legal e como que você lidou com isso? Ele quer entender como você lida com essa situação, com a pressão, com a dificuldade, com um ambiente adverso e quer entender a forma como que você também fala sobre isso, tá? São duas coisas que ele vai observar. Então, aqui entra, até eu coloquei de vermelho esse título, o que e como falar como ponto de atenção. Esteja preparado também, mais ainda, para as perguntas que são difíceis ou que você entende que são difíceis para você. Legal? Aqui eu coloco aqui um resumo do que não falar e evitar. Então, a palavra não sei, procura trocar por não conheci ainda, tá? Simplesmente não sei, não vi, não conheço, né? Não conheci ainda, não tive a oportunidade de trabalhar, soa melhor do que um não sei. O não gosto também gera cria um negativismo, né? Cria alguma coisa de resistência, rejeição, de não aceitação a algum tipo de situação. Não tem nada errado você não gostar de alguma coisa, tá? Inclusive, de novo aqui no vídeo eu tenho falado muito de você conhecer os segmentos, os setores, as funções. Se você conhece o segmento um pouco mais a fundo, entende que aquilo não vai te agradar e você não gosta, você nem precisa ir para a entrevista. E aí você não vai precisar dizer que eu não gosto disso, você nem está participando da entrevista. Agora, se você está numa entrevista direcionada de uma forma correta para o que você planeja para a sua carreira, você quer aquela vaga, procure evitar esse não gosto, tá? Leva a um negativismo. Então, não me adapto, não me agrada muito, não é muito o meu perfil, substituir por isso fica melhor. Não fala mal de nada, gente, não fala mal do trabalho anterior, não fala mal do chefe anterior, procura não falar mal da empresa anterior também, tá? Cuidado com os temas polêmicos que envolvem religião, política, futebol. Nem preciso dizer que, poxa, não mentir de jeito nenhum, né? Procura não exagerar em falar muito da vida pessoal. Procure se manter atento à entrevista, não tenha desatenção na entrevista. Demonstre uma linguagem corporal de interesse, um bom contato visual, uma postura adequada, entendendo o que a pessoa está falando, se mostrando atento, tá? Evita ir cansado para a entrevista. Se você tem uma entrevista, mesmo à distância, que hoje é simples, você não precisa nem se deslocar para o local da entrevista, você pode fazer da sua casa. Procura se descansar, procura estar tranquilo, dorme cedo, evita estar cansado na hora da entrevista, tá? Isso pode passar uma sensação, às vezes, de desinteresse, de preguiça, e simplesmente é uma coisa que, enfim, às vezes você está só cansado. Então, vá realmente bem preparado em tudo. Aqui eu vou pegar o exemplo da história que eu comentei no comecinho do vídeo, de um candidato que não perguntou nada sobre a vaga, não demonstrou interesse. Então, não perguntar também é um pouco estranho. Se você faz as perguntas certas e demonstra conhecimento quando você também faz as perguntas, isso conta ponto a favor. Procura não ficar divagando também, falando, olhando para o teto, sem contato visual, sem um terno, como eu estou fazendo aqui, meio falando, pensando, lembrando, tá vendo? Procura evitar isso, tá? Seja mais objetivo, direto e claro. E tomar cuidado para não perguntar também somente sobre benefícios, salários, o que a empresa oferece. Aqui eu tenho uma dica legal também que eu gosto de dizer, que eu gosto de passar, que imagina que a empresa tem um salário ideal. Vai para a entrevista imaginando que é o melhor salário, é o melhor pacote de benefícios, ela tem a melhor forma de fazer home office, os melhores incentivos, os melhores treinamentos. Se lá na frente não for isso, tudo bem, você tem o direito de recusar e é tranquilo. Mas se você internaliza essa ideia, é como se inconscientemente você também fosse se apresentar melhor na hora da entrevista. Então, isso é uma dica legal também. Internaliza essa verdade de que o salário, os benefícios são os melhores. E óbvio, no momento certo, isso vai ser falado para você. E se não for falado,
você faça a pergunta, provavelmente depois que todo o processo aí se desenrolar. A entrevista final, geralmente, ela é feita por alguém que está dentro da área de negócios da vaga. Então, se você vai trabalhar para uma empresa do segmento automotivo na área de vendas, possivelmente você vai trabalhar com alguém da área comercial, de marketing, dentro da área do segmento automotivo. E ela quer conhecer, então, o profissional com quem vai trabalhar, ela quer entrevistar você, depois do RH ter encaminhado e você ter passado aí pelas dinâmicas e pelos testes. E a expectativa desse gestor, aí vem o que eu repetidamente tenho falado aqui, sobre a expectativa desse gestor é falar sobre negócios, sobre mercado, um pouco sobre as funções que você vai desempenhar em aprendizados, mas se você traz nessa entrevista final essa visão mais clara, mais profunda, mais ampla de segmentos, subsetores e funções, isso conta muito, muito, muito ponto a favor de você. Isso pode ser decisivo na hora de você conquistar a vaga. E o que eu sempre falo, estude muito o mercado dessa forma mais ampla, tá? Esteja preparado para ser aprovado como se você estivesse concorrendo ao vestibular de medicina, tá? Os processos de seleção, principalmente para quem está em início de carreira, eles são muitas vezes tão ou mais concorridos do que uma vaga num vestibular de medicina. Todo mundo tem um amigo que já concorreu, que já passou no vestibular de medicina. Se você não tem, talvez alguém próximo aí de você, pode contar o quanto essa galera estuda e se dedica para conseguir passar. Então, esteja preparado dessa forma. Se dedique, estude e busque conhecimento. Gente, é isso. Esse é o último slide. Obrigado por quem assistiu ao vídeo até o final, eu espero que vocês gostem. Nossas redes sociais aparecem aqui, se liga para que você acompanhe os próximos vídeos. Toda quinta-feira tem um conteúdo novo no ar. Então, até a próxima, obrigado, eu espero você lá, espero que tenha ajudado. Se ajudou você, ajudou um amigo, manda para ele também. Abraço, galera, tchau!